Alemanha, século XVI. O monge Lutero busca respostas sobre Deus. Ele as encontra na Bíblia. Descobre um Deus amoroso que não vende o perdão. Isso se chama graça, recebida pela fé em Jesus Cristo. Fé que nos deixa livres para servir. Essa descoberta de Lutero resultou no que chamamos de reforma. Na sua busca por paz com Deus, Lutero deixa o legado de uma nova compreensão das Escrituras Sagradas em todo o mundo. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém. Disse Jesus aos que creram nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade, o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 17: O justo viverá por fé. A mensagem de perdão, vida e salvação é restaurada.
Portanto, nesse dia 31 de outubro de 2021, vamos celebrar com gratidão a Deus e reflexão, firmados na verdade que liberta, os 504 anos da Reforma Luterana. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura da palavra para hoje começa com o Salmo 46. Esse salmo nos lembra que Deus é uma firme fortaleza, um castelo forte, um escudo protetor e socorro bem presente em meio à tribulação. Conhecido por Lutero como o grande hino da fé, esse salmo inspirou Lutero a compor o hino Castelo Forte. Está escrito: Salmo 46. Ao regente do coro, para soprano, canção do grupo de Corá. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham. Vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Destacamos do Salmo 46, o verso número 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Vamos falar com Deus em oração. Onipotente Deus e Pai Celestial, olhamos para os montes e perguntamos: de onde virá o nosso socorro e libertação? O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. És o protetor de todos os que esperam no Senhor. Dá-nos a riqueza da Tua misericórdia e perdoa por graça todo o mal que cometemos contra Teus santos mandamentos, onde o Senhor nos ensina a amá-lo sobre todas as coisas e amar nosso próximo como a nós mesmos. Cria em nós um coração puro. Abençoa nosso culto de gratidão pelos 504 anos
em que celebramos a reforma, a restauração da mensagem de perdão, vida e salvação pela fé em Cristo. E que a Tua santa palavra ilumine nossos caminhos e fortaleça nossa fé, para permanecermos firmados na verdade que liberta. Em Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. O pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu os convido agora à seguinte leitura, que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, onde o apóstolo escreve claramente que ninguém será salvo por conhecer e cumprir a lei de Deus. Ninguém pode salvar-se por suas próprias obras sem a fé em Jesus. Está escrito. Leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, dos versículos 19 ao 28. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar, a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora, Deus já mostrou que o meio pela qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de todas as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Destacamos o versículo 22. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Oremos. Santo Deus e Pai nosso, como te agradecer por teres sacrificado teu Filho Jesus para sermos aceitos pelo Senhor. Rogamos, Senhor, que mantenhas a nossa fé viva e nos conserves firmados em Cristo como teus filhos, recebendo e compartilhando a verdade que liberta, recebendo e compartilhando perdão, vida e salvação. Amém. A próxima leitura está em Apocalipse, capítulo 14. Aqui fala do anjo enviado por Deus para anunciar a mensagem da salvação, preparando a humanidade para o dia do juízo final. Estudiosos da Bíblia afirmam que esse primeiro anjo pode ter sido Lutero, que com ousadia e coragem resgatou o puro evangelho. Assim diz. Farei a leitura agora do Apocalipse de São João, no capítulo 14, do versículo 6 ao 7. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em voz alta: temei a Deus e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. O versículo destaque é o 7. Ele disse com voz forte: temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Oremos. Santo Deus, nosso castelo forte, tememos e louvamos ao Senhor de todo o coração. Sabemos que um dia virás para julgar o mundo com justiça. Conserve a nossa fé na verdade do Evangelho que liberta, para continuarmos adorando em espírito e verdade ao nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos agora à leitura do Santo Evangelho,
que está em São João, capítulo 8, versos 31 a 36. Aqui Jesus fala que quem conhece a verdade, pela verdade é libertado da escravidão do pecado. Está escrito: então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Assim termina a leitura do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus. Que esse Evangelho nos mantenha firmados na verdade que liberta. Amém. Firmados na verdade que liberta. Escreveu o poeta em oração no hino 333 do Inário Luterano: antigo Espírito desperta, Espírito dos guardas de Sião, que dia e noite andava alerta, lutando com fervor e decisão. O seu clamor penetre o mundo aqui, e chame multidões, Senhor, a Ti. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Firmados na verdade que liberta, vamos receber e compartilhar perdão, vida e salvação. Meus irmãos e irmãs, está escrito em João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo, após o encontro com Jesus, que mudou sua vida, passou a ensinar. Lemos em sua carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. E em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10, escreve o apóstolo Paulo: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E meus irmãos, em Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus, ele escreve, Tiago 2, 14 a 17 e 24. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disto?
Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Você já se perguntou: de onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde eu vou? Já se perguntou: como está a minha fé em Deus? Estou firmado na verdade que liberta? Meus irmãos e irmãs, muitas pessoas vivem angustiadas nos dias de hoje. Muitos se perguntando: como podemos nos salvar? A angústia aumenta quando não encontram uma resposta que satisfaça suas dúvidas. A situação se agrava ao enfrentarem uma doença incurável, lembrando que após a morte comparecerão diante do trono de Deus para o julgamento de suas ações. Muitas pessoas se perguntam: o que será de minha alma após esta vida? Outras dizem: não sei de onde vim, não sei porque estou aqui e não sei para onde vou. Não importa. Existem aqueles que nem ao menos pensam em seu destino. Vivem neste mundo como se fossem viver para sempre, sem Deus, sem Jesus. Diante do mundo em que vivemos nesse século, isto é, após 504 anos do início da Reforma Luterana, ou Reforma Protestante, ou Reforma da Igreja, o que ainda podemos dizer? Será que a mensagem de Deus, falada e escrita, tem algum valor hoje? Há 504 anos atrás, havia uma corrente grossa que amarrava a Bíblia, proibindo a sua leitura. Hoje temos Bíblias de todos os tipos. Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia do jovem, Bíblia com escritos da Reforma, Bíblia de Lutero, Bíblias com papel simples, Bíblias de luxo para se dar de presente. Porém, vendo como o ser humano está se comportando hoje, vivendo conforme suas paixões humanas, desobedecendo os santos mandamentos de Deus, concluímos que a Bíblia continua acorrentada. Há 500 anos atrás, Lutero afirmou: quem não abrir, não ler, não estudar diariamente as Sagradas Escrituras, não encontrará Cristo, não encontrará vida e muito menos a salvação de sua alma. Portanto, meus irmãos, somos desafiados a não sermos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Disse Jesus em Mateus, no capítulo 7, versos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, vamos permanecer firmados na verdade que liberta? Para o cristão, aquele que foi resgatado das trevas para a luz, a vida é diferente. E por isso muitas vezes ele sofre a pressão do inimigo, as tentações, as tribulações e as angústias do tempo de hoje. Mas ele sabe de onde veio, sabe por que está aqui e sabe para onde vai.
O cristão confessa a sua fé dizendo: eu creio que Deus Pai é meu Criador. Eu creio que Jesus, o Filho de Deus, é meu Salvador. E eu creio que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é meu Consolador e Santificador. Este cristão crê no perdão dos pecados, crê na ressurreição da carne, crê na vida eterna. Este cristão, conforme lemos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 5, crê num só Senhor, numa só fé, num só batismo. Este cristão tem certeza de sua salvação, pela fé em Jesus Cristo. Essa certeza não se baseia em si, no que faz ou que deixa de fazer. Se baseia na mensagem salvadora de que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Certeza na palavra de Jesus, que diante da morte, disse conforme está em João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Esta salvação é oferecida gratuitamente, no perdão que ninguém merece, dado aos que creem no Salvador Jesus. É dom de Deus, escreve o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Aquele que pensa pagar pecados através de penitências ou boas obras, ou comprar indulgências, jamais conseguirá, pois a dívida é impagável. Se nós fôssemos fazer uma conta de nossas dívidas para com Deus, qual seria o valor? Por isso, meus irmãos, a verdade que liberta foi restaurada. Demos graças a Deus. Ela foi resgatada por Martinho Lutero no século XVI, pelo movimento conhecido no mundo como Reforma Luterana ou Reforma Protestante. E é o que nós celebramos hoje, 504 anos da Reforma Luterana. Isso nos faz lembrar o dia 7 de setembro. No dia 7 de setembro nós celebramos o quê? Sim, a independência do Brasil. No ano de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, D. Pedro I, com voz forte e com a espada em punho, gritou: independência ou morte. No dia 2 de julho de 1823, a independência do Brasil foi consolidada aqui na Bahia. A vitória lusitana era dada como certa, tanto que, diante da iminente derrota, o comandante Barros Falcão ordenou o recuo das tropas brasileiras. Mas eis que, em vez do toque na corneta de recuar, o corneteiro Luiz Lopes deu o toque de cavalaria avançar. E quem acabou em retirada foram as tropas inimigas, imaginando que os brasileiros tinham recebido reforços. E assim conquistou-se a independência da Bahia e, portanto, do Brasil. Hoje celebramos o eco das marteladas na porta da igreja em Wittenberg, Alemanha. Há 504 anos atrás, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, com a espada do Espírito Santo, as Sagradas Escrituras, e com marteladas, afixou as 95 teses, condenando a venda de indulgências, a venda de perdão de pecados como meio de salvação. E até hoje,
ecoam as marteladas que afirmam: o justo viverá por fé. Infelizmente, muitos ainda têm dúvidas a respeito da salvação. Muitos dizem que podem se salvar pelas boas obras, ou, conforme a vida que levam, podem merecer a salvação. Muitos dizem: se eu merecer, vou para o céu. Eu já ouvi várias pessoas dizerem, diante de uma sepultura, diante de um esquife, diante do sepultamento de um ente querido: se ele mereceu, ele vai para o céu. A pergunta é: você está firmado na verdade que liberta? O apóstolo Paulo expõe de maneira clara a obra da salvação. Nas suas cartas, lembra que desde Adão e Eva, todos os homens estão mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Como tais, são totalmente incapazes de se salvar através de seus méritos, de suas obras. Paulo escreve: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. A solução está em Jesus. Ele sacrificou sua vida por nós, pagando a nossa culpa pelo pecado, e ressuscitou. Paulo confirma o que o apóstolo João escreve: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. João 3:36. E em Efésios 2:8 e 9 está escrito: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo não deixa nenhuma dúvida de que somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. Meus irmãos, mais adiante, nós lemos Tiago, o livro de Tiago. Tiago foi irmão de nosso Senhor Jesus, muito influente na igreja em Jerusalém, no primeiro século da era cristã. E ele diz que a justificação é pela fé mais as obras. Na realidade, o que Tiago está dizendo é que uma fé sem obras é morta. Como ele escreve no capítulo 2: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E ele continua: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Meus irmãos, aqui, Tiago simplesmente diz que se a fé está viva, ela automaticamente produz boas obras. É uma fé que vai além da obrigação. Ele não está negando que a pessoa é salva pela fé. Está afirmando que não pode haver fé sem produzir boas obras. Fé e obras andam juntas. A fé é algo vivo
que produz obras. O cristão que alimenta sua fé pela palavra, participando da Santa Ceia, lembrando o significado de seu batismo e confessando seus pecados, buscando a absolvição, passa a viver pela justificação em Cristo e procura viver a santificação. Isto é, procura viver uma vida pura, sadia e cristã em palavras e ações. O que Jesus disse continua valendo. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aplicando esta palavra em nosso viver, vamos sempre perguntar aos nossos corações: como está a minha fé? Vivo pela fé em Jesus? Tenho demonstrado minha fé através de boas obras? Sou agradecido pelo legado da reforma, somente pela graça, somente pela fé, somente pela Escritura? O pastor Paulo Ricardo Claudet escreveu: Lutero falaria assim: condenado, angustiado no inferno me senti, condenado, agradar a Deus de modo algum o consegui. Condenado, me sacrifiquei, me bati e jejuei. Condenado, perdido, sem esperança, continuei. Condenado, sem rumo, sem paz, sem luz, é o fim. Condenado, encontrei, eu li, o justo por fé viverá. É assim. Libertado, a Bíblia, o caminho, a verdade e a vida me mostrou. Libertado, Jesus foi, é e será sempre o Salvador. Libertado, agora confiante, eu sei para onde vou. Libertado, ninguém tira de mim o perdão de Jesus e seu amor. Libertado, o Espírito Santo, o Deus poderoso, minha fé e confiança acendeu. Libertado, tenho certeza, novo céu e nova terra eu verei, porque Jesus por mim morreu. Por isso escrevo, falo e canto: castelo forte é o nosso Deus, nossa alma atribulada, da angústia livra desde os altos céus. Estranha guerra se travou, lutaram, vida e morte. A morte não predominou, Jesus selou sua sorte, quando no Gólgota expirou. Sua morte, a morte aniquilou, e o inferno foi vencido. Nunca mais o cristão se apavorou. E se vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo se vá, o céu é a nossa herança. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, vamos buscar comunhão com Deus. Devido à pandemia, infelizmente estivemos afastados aqui da nossa casa de oração. Pela graça de Deus, aqui estamos e novamente reiniciamos os nossos cultos presenciais. Vamos nos esforçar, buscando a ajuda, a força do Senhor, na fé, para aqui celebrarmos a vitória de Cristo sobre a morte, recebendo o seu corpo e sangue, a vida e a salvação. Vamos dar graças a Deus pela reforma luterana, pela restauração da verdade que liberta e pela salvação mediante a fé em Jesus Cristo, que nos move a praticar boas obras. Permaneçamos firmados em Cristo, firmados na verdade que nos libertou das trevas, para recebermos e compartilharmos perdão, vida e salvação com todos. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus,
Que o amor de Deus, que é maior que todo o nosso entendimento humano, guarde os vossos corações e as vossas mentes no caminho da salvação. Em Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Vamos agora, meus irmãos, dedicar a Deus as nossas ofertas de gratidão. Oremos. Pai nosso, somos seus filhos, somos seu povo, resgatados e libertados das trevas do pecado para a luz. Desde o começo dos tempos,
o Senhor tem falado. Embora muitos tenham procurado silenciar a sua voz, o Senhor falou através dos profetas. Quando sua mensagem foi ignorada, o Senhor encarnou sua palavra na pessoa de seu Filho Jesus. Novamente tentaram silenciar sua voz, crucificando a palavra. Mas o brado da cruz está consumado. Declarou que nossa dívida está totalmente paga. Ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, para que pudéssemos ouvir novamente a voz do nosso bom pastor. Porque eu vivo, vós também vivereis. Muitos anos, séculos se passaram. Hoje, aqui estamos para agradecer ao Senhor pelos 504 anos da Reforma Luterana, da Reforma Protestante, da Reforma da Igreja. Seu servo Martinho Lutero fixou as 95 teses na porta da igreja em Wittenberg, declarando que somos salvos de graça pela fé em Jesus Cristo. O Senhor levantou heróis ao longo dos séculos, que, mesmo sendo perseguidos, permaneceram fiéis para que o Evangelho chegasse até nós. Muitos sacrificaram suas vidas em defesa da verdade. O sangue dos mártires regou a terra para que o Espírito Santo operasse a fé em muitos que hoje estão contigo no novo céu e na nova terra. Contudo, têm surgido barreiras humanas, querendo impedir a pregação e o ensino da tua santa palavra. Muitas vezes, a sua palavra tem sido escondida debaixo dos entulhos de leis, tradições e ideologias nefastas e diabólicas, onde servos do diabo tentam ofuscar a luz e a verdade hoje. Não permitas que sejamos contaminados pelas tentações do mundo, nem nos deixes ficar sem a palavra que nos liberta e ilumina. Mantenha-nos firmados na fé. Guarda os pastores, evangelistas, missionários, presbíteros, irmãos e irmãs que dão testemunho, anunciando o Evangelho com suas vidas, para que outros conheçam a verdade e sejam libertados. Derrama a sua graça e o seu amor sobre todas as nações da terra. Concede-nos um bom governo, que haja justiça e paz. Defende-nos de toda calamidade, de incêndios, inundações, guerras, crimes e doenças contagiosas, como essa do coronavírus. Não deixe faltar o pão na nossa mesa. Seja o Deus das viúvas, viúvos e órfãos, o consolador dos enfermos e necessitados. Guarda nossos médicos e enfermeiros, que no dia 2 de novembro, próximo, o dia dos finados, seja um dia de reflexão e consolo sobre o valor da vida e da esperança de que um dia os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Somos estrangeiros e peregrinos neste mundo, portanto, prepara-nos para a vida que há de vir. Oramos e pedimos tuas bênçãos para os aniversariantes dessa semana. Dia 26, Gislane de Jesus Santos e André Weber. Dia 27, Igor Gonçalves. E dia 28, Newton Roberto Dias. Por Jesus Cristo, teu amado Filho, oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Convido os irmãos a louvarmos ao Senhor, cantando o hino Castelo Forte.
Recebam agora a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs, restaurados e firmados na verdade que liberta, vamos continuar recebendo e compartilhando perdão, vida e salvação. Louvamos a Deus pelos 504 anos da Reforma Luterana. Como herdeiros desse legado, sejamos instrumentos nas mãos do Senhor para anunciar Cristo para todos, até o fim dos tempos. Iniciamos os cultos presenciais aqui no Templo da Igreja Luterana em Salvador. Convidamos a todos para se reunirem conosco e celebrarmos a vitória de Cristo sobre a morte em nossa comunhão de fé, de esperança e de amor. Continuamos seguindo os protocolos de segurança. Informações sobre a nossa congregação, acessem o site yelbawordpress.com. Aos que apreciaram o culto no canal do YouTube, peço que cliquem no like e deixem seu comentário. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entre em contato ligando para 3321-7132. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus acompanhe a todos. Amém.